Diz aqui no versículo 36 de Lucas, capítulo 7, Lucas 7, 36, diz que, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Versículo 40. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize-me, mestre, ele falou. 2 homens deviam a um certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele que a dívida maior foi perdoada. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar meus pés. Ela, porém, molhou os pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Essa passagem me impactou. E eu estava trabalhando com essas tribos Maasai e o Senhor começou a ministrar essa passagem no meu coração. E essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês, eu construí ela, eu escrevi ela quando eu estava voando de volta para o Brasil. Ela foi construída em mais de 3.000 metros de altura, porque o Espírito Santo estava latejando no meu coração a seguinte palavra: Eduardo, não faça da presença algo comum, que a presença seja sempre algo extravagante, diferente, chamativo. Enquanto a gente estava louvando aquela canção, que a sarça, o fogo, chamou a atenção de Moisés, Deus estava falando comigo ali: é isso, a presença, ela deve nos atrair. O desejo de estar na presença, o desejo de buscar mais, o desejo de se colocar, de participar, de se alegrar na presença, tem que ser alguma coisa contínua, não pode ser alguma coisa passageira. A presença dele na tua vida não pode se tornar de forma nenhuma alguma coisa comum, porque a partir do momento que a presença de Jesus e do teu Espírito se tornar alguma coisa comum na tua vida, você deixa de honrar a presença e você perde a bênção da presença. 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu estou ministrando mais como batista aqui. A primeira delas: não existe lugar santo na terra a não ser onde está a presença. Não existe lugar santo na terra a não ser onde está a presença. Jesus, ele foi na casa de um fariseu pecador, e quando Jesus ele chega na casa daquele fariseu, a casa se torna um lugar santo. Quando Moisés chega diante da sarça ardente e a sarça começa a falar com ele, Deus fala no meio do fogo. E o Senhor fala para ele: Moisés, tira a sandália que está nos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo.
Nossa casa pode ser um lugar santo se há presença. O nosso trabalho pode ser um ambiente santo se há presença. O nosso carro pode ser um lugar santíssimo, ambulante, se Jesus está dentro dele. Todo lugar que nós pisamos pode se tornar um lugar santo se há a presença desse Cristo aonde a gente carrega Ele. Jesus faz a diferença no ambiente. Jesus, Ele muda a atmosfera. Jesus, Ele transforma o ambiente. Todo o peso é tirado através da presença. Tudo é santificado pela presença. Jesus entrou na casa de um homem e o pecado teve que se retirar porque a presença estava na casa de um fariseu. Moisés entendeu que a presença fazia do lugar santo. A casa do pecador se tornou então um tabernáculo. É incrível que a mesa do pecador se tornou o próprio trono de Deus, porque diz que Jesus, quando ele entra, ele se inclina sobre a mesa. Toda vez que a gente pensa na dinâmica de mesa, e eu gosto às vezes de falar sobre mesa, porque a mesa ela revela, a mesa ela traz revelação. Você geralmente não se assenta com alguém na mesa para comer se você não tem algum grau de intimidade com essa pessoa. É por isso que às vezes quando a gente vai em restaurante com as mesas todas coladas, você tem que sentar do lado de uma pessoa que você não conhece, você se sente meio que incomodado, porque a mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar de revelação, a mesa é lugar de... a mesa é lugar de transformação. Lembra daqueles discípulos indo pelo caminho de Emaús e de repente dois discípulos começam a questionar: o que aconteceu? Já era o terceiro dia, Jesus não havia aparecido ainda. Eles começam a questionar entre si: o que vai ser da gente? Porque Jesus ele fez tantas promessas, mas eles não se deram conta que a presença de Jesus estava ali com eles. E esse Jesus, ouvindo a conversa, ele começa a perguntar para os discípulos: do que vocês estão falando? E eles dizem: de Jesus, grande entre os profetas, que andou no meio de nós. Será que você é o único de toda a Judeia que não ouviu falar desse Jesus? E diz que eles não reconheceram a presença, mas quando eles se assentaram na mesa, porque eles impediram que Jesus continuasse o caminho, mas pedindo para que Jesus pernoitasse com eles, e num determinado momento, quando eles se assentam à mesa, e Jesus ele parte o pão, eles viram que a essência era do Mestre, e a presença é revelada, e a presença transformou, impactou o coração, a ponto deles voltarem para Jerusalém, para dizer para os outros discípulos: Jesus ressuscitou, Ele se assentou na mesa conosco, Ele está vivo, é verdade. Às vezes nós perdemos a revelação das coisas grandes que Deus tem para nós, porque nós nos acostumamos com a presença. A mesa é lugar de intimidade. Quando foi a última vez que você fez da mesa da tua casa um altar para esse Deus? Quando foi a última vez que você convidou Jesus para se assentar na mesa com você? Quando foi a última vez que você parou para ouvir as coisas que Ele tem para revelar sobre você? Porque é muito comum a gente crescer e desde a escola a gente recebe a seguinte pergunta: o que você vai ser quando crescer? Mas ninguém pergunta para nós: o que Deus disse que você vai ser quando você crescer? Porque na verdade, muito mais do que aquilo que eu desejo ser, eu quero ser aquilo que o Senhor tem para que eu seja. Porque quando eu me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne, então a minha alegria e todo o propósito divino e profético que Deus tem para mim vai ser completo, porque tudo se encaixa na presença. Eu já cheguei a visitar pessoas para aconselhar, quando a atmosfera da casa estava pesada, e às vezes a gente chegava dentro da casa e, sem misticismo, mas a gente sentia uma presença demoníaca nas casas, porque quando Jesus se torna algo comum,
o diabo consegue fazer algo mais excêntrico. Quando a presença desse Cristo e do Espírito Santo se torna alguma coisa de menos valor porque nos acostumamos, o diabo consegue ser criativo todos os dias para poder nos fazer acreditar que ele tem alguma coisa mais diferente para nós, quando na verdade tudo que Deus tem para entregar para nós é ativado através do relacionamento. Muitos casamentos eles acabam não é porque apenas eles caíram naquele comodismo no dia a dia, mas é porque um deixou de tentar descobrir alguma coisa nova no outro. Nós somos chamados para uma jornada, e a jornada não é da autodescoberta. A maior jornada que nós somos chamados na nossa vida é da descoberta desse Deus. Ele é tão multifaceta, ele é tão complexo, ele é tão profundo, que um dia na presença dele é para a gente estar estagnado com coisas novas que a gente descobriu, mas isso só é possível na presença, igreja. Aí você vem para a igreja e nós temos uma experiência ótima em comunhão, nós somos o corpo, isso é bíblico, isso é necessário. Jesus ele morreu pela igreja, mas essa presença que você experimenta aqui não pode estar apenas aqui. Você precisa levar essa presença dentro do carro. Quantas pessoas eu já conheci, quantos líderes e pastores eu já sentei para conversar, que vinham brigando de casa até a igreja, chegavam da igreja, parecia que estava tudo uma bênção. Quando eles entram no carro, parece que toda a presença ficou lá no prédio, porque Jesus não foi permitido entrar junto no banco, sei lá, do motorista, ou do passageiro, ou no banco traseiro. Jesus foi obrigado a ficar lá no templo, porque a presença não era aceita. O ego, o desejo de direitos, o rancor, a mágoa, a falta de perdão tinham mais valor do que a extravagância da presença. Diz para a pessoa do teu lado assim: faça da tua vida um lugar santo. Como é que eu vou fazer da minha vida um lugar santo? Permitindo a presença. Permitindo a presença. A presença te cobre, meu irmão. A presença te protege. A presença traz paz. A presença cura miraculosamente. A presença abre caminhos para favor sobrenatural. A presença, ela revela sonhos e ela realiza sonhos. Não existe nada mais profundo do que a presença. Para dizer a verdade, quando Jesus ele vem ao mundo e ele deixa trono, ele deixa coroa, ele deixa toda a riqueza, ele deixa o cedro dele, e ele vem para a terra para restabelecer o relacionamento com a presença, com o Pai, porque ele sabe que uma vez diante da presença, nós somos marcados eternamente. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que você precisa ser extravagante na presença. No versículo 38 diz que essa pecadora, Maria, ela não se intimidou pelo ambiente. A presença era a coisa maior do ambiente, porque imagina vocês, preste bem atenção, o dono da casa era um fariseu. Para quem não sabe o que é fariseu, é um cara que entende da lei, defende a lei, cobra tudo que tem a ver com a lei. É uma pessoa que popularmente seria reconhecido como quase que uma autoridade no meio dos judeus. Era uma linhagem do meio do povo judeu que carregava uma autoridade politicamente, vamos dizer, religiosamente corretos. E essa mulher, uma pecadora, mal chegaria perto
de um ambiente onde houvesse fariseus, que se dera aqueles que fossem simples judeus, mas no meio de homens ainda, era proibido uma mulher se expressar na frente de homens naquela cultura. Mas ela não olha o jugo, ela não olha o peso, ela não olha qualquer tipo de retaliação que ela possa sofrer, porque ela enxerga Jesus e ela corre para os pés e ela se joga nos pés de Jesus. E ela beija os pés de Jesus, e aquela presença era tão impactante na vida dessa pecadora, que ela começa a chorar, e ela percebe que as lágrimas começam a lavar os pés de Jesus. Então ela pega o próprio cabelo, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com o próprio cabelo. E eu consigo enxergar essa mulher pegando os pés de Jesus, passando no rosto, e beijando os pés de Jesus. E o Senhor, quando eu estava na África, me deu essa visão dessa mulher fazendo isso. E eu falei: Senhor, eu gostaria de fazer isso nos teus pés. Que privilégio poder se jogar aos pés do Mestre, lavar os pés do Mestre com... Eu não sei que lágrimas foi essa mulher derramou sobre os pés de Jesus. Eu não sei se eram lágrimas de clamor, porque a expressão fala muito mais alto que palavras. Eu não sei se as lágrimas que ela derramou aos pés de Jesus eram lágrimas de alegria, porque ela estava ali aos pés do Mestre. Eu não sei que tipo de lágrimas, mas as lágrimas, elas representavam o clamor. E de fato, tem muita gente que chora esperando que Deus ele vai responder uma oração. Deus não responde a um choro, Deus responde a um clamor. O clamor tem propósito, o choro é só emotivo. Mas quando o clamor ativa as lágrimas, toca o coração do Pai, extravagante. Quando foi a última vez que você se despreocupou com o que os outros ao teu lado vão pensar de você, e você se jogou na presença dele sem querer saber o que vão pensar de você? Nós somos chamados para sermos extravagantes na presença. Ela quebrou todos os protocolos para poder expressar adoração ao Mestre. Ela quebrou todos os protocolos. Por vezes a gente se envergonha quando a gente é chamado para poder expressar nossa fé no dia a dia, em lugares tão comuns. Quando foi a última vez que você se expressou, ou expressou a tua fé diante dos homens aí fora? Será que as pessoas aí fora sabem que você serve esse Jesus? Ou será que você é um agente secreto? Porque escute, Jesus está voltando. Nesses últimos 2 meses que eu não pisei aqui, muita coisa no mundo já aconteceu. Israel entrou numa luta que nunca antes a gente já se viu. Nunca se viu a luta que Israel está travando, que ela está travando hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas o mundo está se levantando com um espírito antissemita de uma forma poderosa. Agora, há pouco tempo na Europa, se não me engano, acho que foi ontem ou antes de ontem, pegaram um hotel que o dono era judeu, depredaram todo o hotel, picharam uma série de coisas. Essa perseguição o povo judeu sempre sofreu, mas com esse peso, não. Com o envolvimento do mundo árabe se levantando contra uma nação tão pequenininha, que só quer viver em paz com a terra que Deus deu para eles. Eu preciso dizer para vocês, nós não estamos vivendo momentos onde cristãos secretos têm espaço. Aquele que muito amou, muito foi perdoado. E é interessante que o amor dessa mulher não veio de palavras, veio de expressão. O amor sem expressão, ele é morto. Eu consigo me lembrar da conversa de Pedro com Jesus em João no capítulo 21. Porque, veja bem, Jesus já havia ressuscitado, ele já havia reestabelecido tudo aquilo que os discípulos precisavam entender do envio, do ide, do trabalho. E de repente Jesus está na praia com Pedro,
E ele começa a bater um papo com Pedro, e ele faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E aí ele fala assim: então, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Na terceira vez, Pedro ele começa a entrar em desespero. Ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas o que Pedro não havia entendido, e talvez, eu acredito que lá na frente Pedro teve uma revelação de entendimento, é que Jesus ele disse assim para Pedro: não existe amor sem expressão. Jesus estava condicionando a expressão do amor para um cuidado pelo próximo. Eu te amo, Jesus. É muito bom gritarmos, nós cantamos a igreja, eu te amo. Mas qual é a tua expressão excêntrica, extravagante de amor? Se Jesus entrasse por essas portas em carne e osso agora nesse momento, qual seria a tua atitude? Será que você olharia e enxergaria, porque você se acostuma tanto com os filmes da Páscoa, do Natal, do The Chosen, e você olha e fala: uau, é Jesus. E ele entraria como se fosse apenas uma celebridade de Hollywood? Ou será que você não se conteria e correria aos braços dele, chorando, dizendo: uau, você está aqui? O que é que te limita para ser extravagante na expressão de amor por esse Jesus? Última coisa, seja santo, mas não puritano. Seja santo, mas não puritano. O fariseu, dono da casa, quando ele vê Jesus dando atenção para aquela mulher, ele questiona. A Bíblia não fala com quem ele estava conversando, mas ele questiona junto com uma outra pessoa: puxa, se ele realmente fosse profeta, ele saberia a quem ele está recebendo e dando essa atenção. Toda vez que nós nos levantamos, ou nos dobramos, ou nos entregamos para entregar a Deus uma adoração profunda, espontânea, extravagante, o inferno se levanta para nos apontar o dedo e julgar a nossa expressão. Tem pessoas que olham para nós e não importa o quão bom você seja diante do Pai, ela sempre vai encontrar uma pedrinha de erro na tua vida para apontar e poder te desclassificar diante dos homens. Não importa o quanto você se entregue na presença ou faça algo para esse Deus, a partir do momento que você cometer o primeiro erro público, as pessoas elas vão esquecer tudo que você fez para esse Deus e vão se lembrar apenas daquilo que você fez de errado. Porque as pessoas, quando não estão na presença, elas buscam mérito e não santidade. Quantas pessoas deixaram de servir esse Deus? Eu com a Priscila, nós recebemos constantemente contato de pessoas que choram conosco e dizem: a gente não sabe como voltar para a casa do Pai. Tem um irmão que foi o meu líder de louvor por tanto tempo na igreja que nós implantamos em Campinas, e que se afastou dos caminhos do Senhor, perdeu o casamento. Uma pessoa doce, que era cheia do Espírito Santo. Ele me manda uma música, porque eu acredito que o Espírito Santo está perseguindo ele. Depois de mais de 5 anos, ele me manda uma música esses dias atrás. Ele falou assim para mim: olha, eu já não sei mais se eu consigo cantar para Deus, mas eu estou sentindo necessidade, então eu vou te mandar uma música aqui, só ouve. Eu acho que ela ficou ruim, mas eu não sei o que Deus quer falar para mim.
eu só sei que eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa para esse Deus. Essa é uma adoração de uma pessoa que está há mais de 5 anos distante dos caminhos do Senhor, mas que está carente da presença. Se eu fosse uma pessoa movida por um espírito puritano, eu receberia uma mensagem dessa e talvez no fundo do meu coração eu julgaria que ele é indigno para poder adorar esse Deus, quando na verdade o Senhor ele não está buscando santos, ele está buscando adoradores, porque os adoradores eles buscam a presença e a presença os fazem santos. Quantas pessoas talvez não estão mais hoje nos caminhos do Senhor? Talvez não é nem porque elas não têm forças para poder voltar, mas é porque elas têm receio de como elas vão ser recebidas por aqueles que não saíram da presença. É engraçado que aquela parábola que Jesus ele conta nem posso chamar de parábola, mas aquela história, né, do bom pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Eu fico pensando que ele vai atrás da ovelha perdida e as 99 se mantiveram no lugar onde elas estavam e não saíram para poder correr atrás da perdida também. Será que a gente vai deixar só Jesus fazer todo o trabalho? Ou será que nós vamos entender que hoje Ele nos encarregou com a mesma chama que Ele carregava, para poder resgatar pessoas de volta para a presença, porque a presença restaura, a presença transforma, a presença cura, a presença gera milagres. Uau! A santidade não é algo que você adquire, é algo que você vive. Eu me assentei com um angolano agora na Tanzânia, que estava lá tentando estudar. Ele faz parte de um movimento, de uma denominação que tem no mundo inteiro, que é muito famosa, inclusive aqui no Brasil. Eles têm televisão, eles têm rádio, eles têm editoras gigantes, escolas enormes aqui no Brasil. E ele começou a conversar comigo e ele falou: olha, eu quero fazer teologia. Eu perguntei para ele: por que você quer fazer teologia? Ele falou: porque eu sinto que Deus quer que eu faça. Eu falei: mas qual a tua maior paixão para poder estudar teologia? Não, porque eu quero pregar a palavra. Eu falei: meu irmão, o que mais? Eu sinto que o meu chamado é eu pregar a palavra. Por que você quer pregar a palavra? Ele não sabia me responder. Eu disse para ele: quando você pensa em pregar a palavra, o que você enxerga? E tudo que ele podia enxergar era uma profissão. E eu disse para ele: Jesus não chama pessoas pela profissão. Jesus chama pessoas para um chamado ministerial. E todos têm um chamado ministerial. E aí eu perguntei assim para ele, depois que ele me disse que denominação que ele era na Angola, eu perguntei: se você morresse hoje, você tem a certeza que você estaria com Jesus? Ele falou: bom, tenho procurado fazer todas as coisas que Ele pede para a gente fazer na Bíblia. Eu espero que eu esteja com Jesus. Eu falei: meu irmão, então você ainda não conheceu Jesus profundamente. Porque se a tua vida estivesse totalmente entregue por esse Jesus, se a tua vida estivesse totalmente nas mãos desse Jesus, não haveria dúvidas que você ia passar a eternidade com esse Jesus. E eu comecei a conversar com ele, e ele preocupado nas obras que ele tinha que realizar em vida para poder ser merecedor de algo que nós nunca vamos conseguir se tornar merecedores, porque o sangue é o maior preço de tudo, e o sangue foi o preço, e não existe sangue no universo tão valioso do que o sangue de Cristo. E eu disse para ele assim: meu irmão, eu acho que você chegou num ponto de que, mesmo tendo crescido dentro dessa igreja que você disse,
Você precisa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Posso orar por você? As pessoas estão perdendo a noção da profundidade da presença. As pessoas, elas estão fechadas nos dogmas, nas doutrinas, nas regras, e perdendo a simplicidade do relacionamento com esse Jesus. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Jesus, ele enfrentou alguns puritanos, extremistas. Todos os grandes puritanos transformavam tudo que Jesus fazia em pecado. Jesus, ele curava no sábado, ele perdoava os pecados, ele sentava na mesa com pecadores, ele tocava em leprosos. Tudo que Jesus fez era pecado para aquele povo, mas agradava o coração de Deus, porque Jesus, ele se movia com uma presença. Não há santidade sem amor. A fé sem obras, ela é morta, mas não existe amor genuíno sem expressão. Veja vocês, e eu encerro dessa forma. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor foi tão grande que Deus, ele não podia conter a expressão desse amor. E por conta disso, a expressão do amor de Deus foi: enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia. Ou seja, a única condição é crer. Não morra para sempre, não pereça. Essa é uma grande vida, é um grande livramento. E assim então receba a vida eterna.